Fala aí, minha gente! Finalmente estamos ao vivo em 2020, depois de passar aqui algumas dificuldades técnicas no final do ano passado e descobrir aqui em 3 minutos o que estava acontecendo, né? Novo ano, a mente vem refrescada aí, a gente consegue resolver aí os problemas. E aí vamos voltar com tudo aí no Dev Pro aí. Como é que tá aí de ano novo? Tudo tranquilo, amor? É isso aí, pessoal. Feliz ano novo para vocês. Apesar do nosso ano já ter começado oficialmente, agora aqui ao vivo a gente começa o ano dos conteúdos Python Pro de fato, né, o 2020. E hoje a gente vai falar sobre um tema que todo mundo quer saber, né? Todo começo de ano vem as novas resoluções, vem esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou mudar minha vida. E aí a pergunta que a gente mais recebe no começo de ano é: qual que é a melhor linguagem para 2020? Então a gente vai falar um pouco aí sobre as nossas impressões sobre esses assuntos de uma forma geral, né? Mas antes, os recadinhos básicos que a gente sempre deixa, né? Primeiro de tudo, a gente tem um grupo no Telegram que a gente fica batendo um papo lá, a gente conversa sobre as pautas do nosso podcast, sobre as pautas do podcast do Renzo, sobre as pautas do meu canal no YouTube. Esse grupo é o bit.ly/galera-python-pro. Então, repetindo, bit.ly/galera-python-pro. Ele está aqui na descrição. Lá a gente discute tudo que a gente gosta de discutir aqui, né? A gente tem o nosso canal no YouTube lá, que a gente está com uma agenda aí nova para 2020 de conteúdos, né? Se o Renzo que está tocando mais essa parte, se ele quiser falar um pouquinho sobre isso. Esse ano aí eu já tinha esboçado no final do ano passado, a gente estava pensando aí em bastante conteúdo bacana para trazer. Já estava fazendo os plantões, né? Inclusive o plantão estava fazendo, na verdade, 2 plantões, um respectivo ao curso PyTools, que o link está aqui embaixo, que é o curso aí do Python Pro inicial, para você aprender o básico de Python procedural e orientado a objetos, e também do segundo módulo, que é do Python Birds, que é o primeiro. E o segundo módulo também, que é o módulo intermediário de Python, que é o PyTools. E aí fala de Git, VirtualEnv, etc. Eu estava fazendo um plantão para cada curso a cada 15 dias, mas eu decidi unificar. Continua sendo no mesmo dia, terça-feira. A única coisa é que o horário vai mudar, e hoje tem, né? É o mesmo dia aqui de hoje que a gente costuma gravar ao vivo o Dev Pro. Vai rolar aí a partir das 18 horas, tá? Passei aí uma pesquisa aí dentro do grupo de membros do curso Python Pro, e aí a gente veio com esse horário, a gente já vai testar esse horário aí hoje, de 18 às 19 horas, ser um pouquinho mais cedo aí, né? Tô ficando um pouco mais velhinho esse ano aí, tá ficando complicado ficar acordado até de noite. E aí uma outra coisa que o Moa fez essa iniciativa, eu achei super bacana no passado. O Moa fez um live code para fazer funcionalidades dentro do Python Pro. Em particular, o Moa fez o nosso Analytics ali para extrair métricas de acesso dentro do nosso site. Aí eu achei a iniciativa genial, eu falei, putz, vamos formalizar aí. E aí a gente criou o Café com Python, que rola sempre às sextas-feiras, de 8 da manhã às 9 da manhã. Nós, inclusive, já fizemos aí 3 lives dessa, onde nós implementamos um histórico consolidado com Django para consolidar os dados, e a gente está seguindo aí essa linha de fazer a funcionalidade, e a funcionalidade que eu quero é exatamente uma funcionalidade também, que é uma das mais pedidas, que todo mundo pergunta quando manda lá no curso: Renzo, tem certificado o curso, né? E ali eu até justifiquei que certificado na área de Python às vezes não é tão interessante, não é tão importante, mas como todo mundo pede, né? A voz do povo é a voz de Deus. Exatamente, a do cliente mais ainda, né? Então a gente está implementando junto, vamos fazer um certificado automático que consegue pegar lá os seus dados e apresentar um certificado de acordo com o seu consumo de conteúdo dentro da plataforma. Então tem isso, tem os vídeos do Moa aí também. Moa, não sei como é que tá a tua como é que tá a tua frequência aí. A minha agenda é toda quarta-feira eu posto um vídeo novo. Tá saindo em podcast também, fiz o Emílio, ele participa dos nossos grupos aí também, ele fez a incrível gentileza de
de formatar os áudios em podcast. Aí eu tô subindo um por dia aí, na calminha e tal. Então quem quiser ouvir também, tá aí, né? E é isso, né? Então acho que a gente tá com uma agenda muito forte de conteúdo esse ano. Conteúdo terça, as nossas lives de gravação do podcast são sempre às terças-feiras, né? Nesse horário aqui, 8 e pouco da manhã. Então a gente tem conteúdo terça de manhã, a gente tem conteúdo terça-noite, a gente tem conteúdo quarta, a gente tem conteúdo sexta de manhã. Eu também, volta e meia, estou mexendo também na plataforma. Sempre que possível eu vou também fazer um live coding, bem no estilo Café com Python também. Essas entradas não vão ter horas específicas, né? Mas a gente sempre avisa aí nos nossos grupos. Então... E sabadão compilado, né, amor? O sabadão ainda tem um compilado. Isso. E sabadão tem o compilado de tudo que a gente manda no e-mail de vocês, explicando aí, dando uma introdução e divulgando o conteúdo. E a intenção é justamente para a gente montar em 2020 de uma forma que você consiga, de fato, se tornar um programador profissional. É para isso que a gente trabalha. Então... recados dados, tem o nosso Instagram também, 2020 a gente vai dar uma atenção bem maior aí pro nosso Instagram, que a gente vê que tem muita gente lá e é um bom canal de comunicação e a gente está perdendo todos nós estamos perdendo, né, em não estar por lá. Então a gente vai compartilhar o nosso dia a dia lá também. O meu Instagram é o @moacirmoda. O Instagram do Renzo é o @RenzoProBR. Como todas as nossas redes, estamos aí, né? E é isso, recados dados, vamos ao assunto que interessa. O pessoal não está aqui para ouvir a gente fazendo recado, o pessoal está aqui para ouvir a gente falando qual que é a melhor linguagem de 2020, né? Bom, esse é um título, um tema meio clickbait, né? Na verdade não é Python e bora, acabou aqui. Exatamente. Se você TLDR, Python, mas se você quiser uma explicação um pouco mais alongada, né? Não, isso é fato, você sempre vai ouvir a gente falando que é Python, né? Mas se você quiser uma explicação mais alongada, a gente estava definindo a nossa pauta aqui antes, né? E a gente traçou os nossos disclaimers iniciais aí. O que você acha? Quer começar a falar, Renzo? Eu acho que um disclaimer para quem já tá ouvindo a gente aí há muito tempo, né, Moa, é que, cara, primeiro de tudo, né, linguagem e ferramenta, acho que a gente já falou isso em vários podcasts, então a gente começa até pela conclusão de que, bicho, vai depender de contexto. O que vai importar sempre é gerar valor pro seu cliente. Se vai ser feito em PHP, em JavaScript, em Java, se vai ser um Google Docs e não vai ter código nenhum na ferramenta que você vai oferecer, o que importa sempre é o foco em gerar valor. É o que a gente fala aqui direto no DevPro, né? Eu acho que quando a gente já colocou o disclaimer, esse a gente nem pensou muito, né? Já era o primeiro, é gerar valor, né? E linguagem, apesar da gente fazer de vez em quando ali dar aquela trollada, igual eu fiz aí agora de falar de Python, a verdade é que linguagem é ferramenta e aí você tem que... E ferramenta serve para resolver um problema, então não adianta você querer martelar parafuso que vai ser complicado, não vai dar. E a gente vai tentar dar a nossa visão, obviamente que com as nossas limitações, mas dar a nossa visão sobre... Na verdade, em vez de linguagem, talvez fosse tecnologia, mas a gente vai focar muito em linguagem de programação mesmo aqui. Faz sentido aí, Moa? Faz total sentido, né? Inclusive, eu vi um artigo ontem, né? A pessoa falando, não lembro quem mandou esse artigo, falando o jQuery vai morrer em 2020. E, cara, de novo, vamos lá. Eu acho que já contei essa história aqui alguma vez, mas é sempre bom relembrar, né? Eu trabalhava numa empresa e os caras usavam uma tecnologia que chamava GeneXus. E o sistema da empresa inteiro rodava em cima do GeneXus. Então, você imagina que um sistema que suportava, sei lá, chuto que centenas de milhares de reais de milhões de reais de faturamento, né? Casa de 100 mil para cima de faturamento anual. Era em cima de uma tecnologia completamente velha. Eu lembro que os caras tinham... Isso não faz muito tempo, isso faz
5 anos, 6 anos. Eu lembro que os caras tinham que usar o Windows XP na máquina deles, os desenvolvedores, porque a versão do software de produção não rodava acima do XP. Isso era o mesmo para as máquinas, para os terminais de atendimento, esse tipo de coisa, né? E aí, sem entrar no mérito de tecnologia nova, tecnologia velha, isso é uma puta de um liability, né? Você ter que rodar um Windows XP por causa de uma versão de software, mas o ponto enquanto tem tecnologia em produção, tem gente usando, a tecnologia não está morta. Você entendeu? Então tem muita gente ganhando muito dinheiro com jQuery. Eu não tenho esse com GeneXus, perdão. Com COBOL. COBOL é outro exemplo. Banco utiliza COBOL muito forte ainda, mainframe, né? Obviamente vem diminuindo isso ao longo do tempo, né? Mas ainda assim é muito utilizado. Então esse lance de jQuery vai morrer, cara, eu posso estar falando besteira, tá? Mas eu chuto que a gente tem mais jQuery na web rodando em produção do que todos os outros frameworks novos aí, Angular, React. Pode ser que o React esteja um pouquinho à frente agora, mas por quê? Porque é tecnologia legada. A tecnologia legada não se troca do dia para a noite. Então, cara, esse papo de que jQuery vai morrer, COBOL vai morrer, PHP vai morrer, tá tudo firme e forte, muito firme, muito forte. Por quê? Porque tem em produção, tá rodando em produção. Se você perguntar para mim e falar assim, quais são as novidades de 2020, aí beleza, aí a gente pode entrar numa outra discussão e tal, mas qual é a linguagem para 2020? Essa foi a nossa pauta, né? Qual que é a linguagem de 2020? Cara, as mesmas de sempre. Você entendeu? O que você acha? Você concorda? Eu concordo. Eu só esqueci o nome do ator, mas tem um artigo muito interessante que o cara fala que nenhuma tecnologia morre, né? Ela pode até diminuir. E o exemplo muito claro beleza, a gente tem para agricultura trator há quanto tempo? Mas tem nego que ainda tá plantando com enxada. E às vezes tá plantando por quê? Porque eu não tenho a condição de adquirir o computador. E para linguagem é a mesma coisa. Você vai para aprender um React Native aí, ou um Vue.js, ou um Angular, que é outra linguagem, não é nem JavaScript. Você tem que aprender um TypeScript mais web. Aí você olha lá, jQuery. Vai, instala aqui, bota um cifrão e acabou, resolve o problema, né? Então, assim, eu concordo aí que tecnologia não morre, né? E o pessoal sempre menciona o excelente exemplo aí que o Moa colocou, né? Tá aí o COBOL, que todo ano estão matando o COBOL, né? A bola da vez às vezes é o Java. O Java vai morrer agora, porque é complicado, etc. E é muito sistema legado, é muita grana rolando em sistema legado, tá? E muitas vezes é no sistema legado que inclusive estão as maiores oportunidades em termos de grana, tá? Por quê? Porque se o sistema em geral já está rodando e está rodando por muito tempo, é porque ele está atendendo muito cliente. Uma coisa que você está fazendo nova ainda não está atendendo ninguém. Então, muitas vezes no legado tem várias aí oportunidades. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que é o disclaimer feito. E aí, aproveitando de falar de React, né? Só só dar uma pontuação. Você falou sobre legado, sobre ganhar dinheiro e tal, né? Essa galera do GeneXus, obviamente que é um mercado muito pequeno e você acaba tendo cada vez menos demanda, mas se você é uma mão de obra especializada nisso, a galera que trabalhava lá comigo, isso há 6, 7 anos atrás, os caras não ganhavam menos de 15 conto por mês. Você entendeu? Beleza, você tá apostando aí numa contramão, num negócio que tá diminuindo e isso vai diminuir cada vez mais a oferta de trabalho, né? Só que é o seguinte, é uma mão de obra especializadíssima. Então, você tem que ser estratégico no mercado, né? Uma das formas de você ser estratégico, você tá meio que criando uma reserva de mercado aí, porque ninguém tá a fim de aprender isso, você vai meio na contramão da galera, você tá ganhando uma grana. É a melhor coisa a se fazer? Não. É a pior? Não sei também. Tem que ser... tudo tem prós e contras, né? Mas é esse lance. Eu vi um stories de uma... Agora indo totalmente na outra vertente. Eu vi um stories de um cara ontem, alguém perguntou qual que é a melhor linguagem de programação para eu aprender agora. O cara virou e falou, cara, aprende Elixir. Porque eu não vejo nenhum programador que programa em Elixir ganhando menos de 15 mil por mês. Mesma coisa. Você entendeu? Então, assim, o fim do disclaimer
Como que se responde? Qual é a melhor linguagem para 2020? Para 2020? Depende. E Mas aí, agora a gente vai passar por algumas linguagens aí, né? Agora a gente vai parar de ser político e a gente vai, de fato, afirmar algumas delas, né? E às vezes até essa afirmação, né, Moa? Você fala, tá ganhando às vezes 15 pau agora, aí você decide investir em Elixir, mas uma galera viu o vídeo e falou, porra, agora eu vou investir também. Aí na hora que você chega, que você aprendeu, aí o salário já caiu, porque uma galera já aprendeu também, né? Então tem que tomar cuidado aí com essas previsões aí do futuro, né? E aí a gente já começa, acho que falando de Elixir aí, React me lembra muito de hype, né? E eu acho que essa é a primeira coisa, a gente já fez um episódio, devia até ter pensado o número, mas a gente já fez um episódio de como lidar com esse mundo de informação, né? Então cabe mencionar aqui de novo para tomar cuidado com as hypes, né? Quer dizer, eu estudei Angular, era Angular 1, porra, veio para revolucionar a internet, resolver todos os problemas, veio para matar o jQuery, isso lá em 2013, se eu não me engano. Cara, daqui a pouco veio o Angular 2, que não tinha nada a ver com o Angular 1, outro framework já tá no Angular 5, já veio o React, já veio o Vue, e quem fez essa aposta de não, o Angular 1 vai ser aqui a solução de todos os problemas e foi na hype, dançou. Meu conhecimento de Angular 1 agora só serve para sistema legado em Angular 1, né? Já não serve mais para as tecnologias atuais, ninguém mais tem comentado sobre esse framework, porque ele já está defasado. Tem alguma coisa aí alguma história para contar pra gente aí de hype? Nossa. Não, na verdade é bem um hype, né? Mas é um pouco da mistura do disclaimer com o hype, né? Eu tenho duas histórias. A primeira, tem um cliente meu, que obviamente não vou citar o nome, que os caras adotaram o MongoDB no começo logo quando começou. Quando o SQL ia morrer também, né? Iam matar o SQL. Isso. Todo ano alguém vai morrer, né? E os caras começaram a ideia, né? Tipo assim, era uma startup, estava começando, os caras começaram, de fato, a empresa utilizando o MongoDB. E o MongoDB era não sei nem se era beta ainda, devia ser alfa, beta, alguma coisa assim. Para quem não sabe o que é alfa e beta, alfa é uma versão bem inicial, né? E beta é uma versão um pouco mais já testada, mas ainda assim com possíveis bugs, né? Hoje em dia acho que a internet vive em beta, né? Muito difícil você ter uma versão fixa de fato. Mas enfim, e aí os caras adotaram o MongoDB, só que, cara, o negócio deles era completamente modelado para um banco de dados estruturado. Era um relacionamento forte, precisava de integridade e tal, e os caras adotaram o MongoDB porque era o hype da época, e, cara, aí eles rodavam 400 mil rotinas de madrugada para poder manter a integridade do banco, e o MongoDB, para quem usa, ele escala horizontalmente, né? A gente tá falando de espaço em disco. Cara, ele começa a ficar muito grande, muito rápido, começa a pegar muito espaço em disco e tal. Conclusão, os caras tinham um negócio sólido, que dava dinheiro, mas era um gigante de pé de barro, porque estava embasado no MongoDB, os caras precisavam migrar aquilo, não sabiam como migrar direito, era uma puta tarefa e tal. Por quê? Porque foram early adopters, e pior de tudo, early adopters num sistema que nem era para aquilo, né? Eles usaram de uma forma errada, né? Para martelar o parafuso. E tem outra história também. Amor, eu não duvido, só um parênteses, eu não duvido que essa escolha foi assim, pô, eu acho legal, vamos usar esse MongoDB aí, algum cara técnico, foda-se o negócio, eu vou usar esse MongoDB aí porque deve ser legal pra caceta, né? Porque a galera tá falando que é a onda do momento, você entendeu? E aí entra um monte de discussão, entra as discussões que a gente já teve em outros podcasts. Não, mas o Google usa, como se você fosse do tamanho do Google, né? Como se a sua empresa de 3, 4 funcionários precisasse a mesma coisa que uma empresa de 10 mil funcionários de tecnologia que é o Google precisa. Você entendeu? Então, enfim, são diversas coisas, né? Esse é um ponto. E outro ponto, assim, que é relacionado ao hype, né? E é relacionado com a melhor linguagem e tal,
nós, aqui na empresa, a gente já tomou uma vez também, que foi o seguinte, a gente começou um projeto, era uma linguagem que nós precisávamos aprender, de fato, né? Era um framework, na verdade, era o Vue.js, a gente precisava aprender, só que eu subestimei a minha capacidade de aprendizado e de especialização na linguagem, no framework, aliás. E aí o que aconteceu? Eu falei, não, beleza, vou usar esse projeto para aprender esse framework, né? E de fato, aprendi bastante coisa e tal, né? Mas eu venho cada vez menos programando, né? A gente vem se dedicando a outras tarefas, você vai se dedicando muito mais à gestão e tal. E aí o que aconteceu? Foi virando um Frankensteinzinho aqui lá em produção. Por quê? Porque a gente não tinha expertise, né? E voltando ao lance do disclaimer inicial, né? Qual que é a melhor linguagem e tal. Cara, a melhor linguagem, ainda assim, é a linguagem que você tem mais expertise. É a linguagem que o time tem mais expertise. E isso pode ser relativo. Eu conheço pessoas que criaram sistemas incríveis, tecnologias incríveis em Java, por exemplo. E eu seria totalmente contra. Só que por que eu seria totalmente contra? Porque não é minha expertise. Eu falo, não, tem que ser Python, isso. Por quê? Porque é o que eu manjo. Então, um sistema bom pode ser construído praticamente falando, em qualquer linguagem. Você entendeu? Então, é isso, né? Você tem alguma história de hype, alguma história de cagada? Cara, de cagada, a minha de Early Adopter foi focar bastante no App Engine, né? Porque era um PaaS que prometia escalar, só que ele já te colocava várias restrições no banco de dados, né? E aí vou lá eu, no início de Python, colocar o Django lá. Não, mas o Django serve só para usar com banco de dados relacional. E lá não era um banco de dados próprio do Google, né? O database. E fiquei um tempão, escrevi até um livro sobre o assunto, sabe? Escalava legal? Funcionava, mas era só eu praticamente na comunidade. Aliás, a Magazine Luiza usou no início. E aí, porque precisava de integridade para pagamento, mesma coisa, acabaram portando e sair de lá foi um inferno, porque é difícil você sair, principalmente com relação à base de dados, você migrar e trocar essa a roda do carro com ele rodando. Em termos da base de dados, é uma das coisas mais difíceis que tem, porque aí você tem que garantir integridade, você tem que no início salvar nas duas bases, porque tá vindo coisa nova, como é que você vai garantir que as coisas estão nas suas e manter as coisas sincronizadas é uma coisa complicada. Então, concordo aí plenamente, amor. E aí vamos entrar realmente nas... Opa, diga aí. Desculpa, migrar banco é uma das coisas mais complicadas e chatas que existem no mundo. Migrar tecnologia é fichinha para migrar banco. Migrar dado. A gente fez a migração aí do MailChimp para o ActiveCampaign agora, como vê que não importa, né? ActiveCampaign é feito em PHP, o MailChimp eu nem sei no que é e também não me interessa. Mas é melhor de se usar. E, putz, a migração deu uma dor de cabeça, mandei e-mail para quem não devia, na hora de segregar lá as mesmas coisas, é difícil fazer um deparo, então toda a migração é complicada. Então, principalmente no banco, a parte... Eu já sou conservador por natureza em termos de tecnologia, né? Eu brinco que eu nunca pego a alfa e a beta, eu deixo quem tem tempo livre, quem gosta de ficar tunando, eu falo, tuna isso aí lá pela versão 5 da parada, né? Tô no Python 3, tá, quando chegar na 3.0, não, quando chegar na 3.5, que aí vocês já testaram, quem tem tempo, quem gosta, aí eu vou lá conservador, eu entro, né? Óbvio que tem a parte ruim, que eu não viro um especialista tão rápido quanto a galera que tava no 3.0, mas eu também não sofro o risco daquela linguagem não ir para dentro. Uma outra também, um hype que eu sofri bastante, foi no meu começo de carreira, eu fui trabalhar numa empresa que eu fui trabalhar com ActionScript. Era o Adobe Flex. Puta, ia matar a internet, ia matar o HTML, CSS, JavaScript. Realmente, funcionava lindo em todos os navegadores, da mesma forma, numa codificação que o ActionScript era muito melhor, inclusive, que o JavaScript, era mesmo. Só que, cara, a página já ficava assim, com 3 MB na largada. Isso em... Foi o Google que matou o ActionScript, né? Então, acabou com Flash, né? Então, assim, de novo, fomos no hype, teve um produto que não rodou porque estava com ActionScript, era para atender o setor de medicina na época. Morreu o produto por causa da tecnologia, por causa do hype. Não, porque fazer JavaScript compatível entre múltiplas plataformas é complicado, então vamos utilizar esse troço novo aqui que é o ActionScript. Porque você faz a aplicação, ela funciona igual no desktop, igual na web.
né? E realmente, muita coisa da ferramenta era boa, mas morreu. Né? Hoje em dia deve ter pouco sistema aí rodando em Flash e ActionScript. Não tem. Toda vez que eu vou abrir o meu Google Chrome, ele aparece uma mensagem: nós vamos cortar o suporte do Google Chrome do Flash no Google Chrome em 2020. Posso já desinstalar? Aí nem lembro se eu desinstalei ou não, mas realmente não existe, porque o Google que matou, porque não dava, o Google não conseguia ler dentro do Flash, né? O Flash vinha empacotado, o Google não conseguia ler dentro do Flash, ele não conseguia indexar para mostrar na pesquisa, né? Isso prova como uma boa tecnologia pode sucumbir ao mercado também, né? Esse papo de e o JavaScript prova como uma tecnologia ruim pode dominar o mercado. Tem essa também. Exatamente. Mas enfim, né? Vamos sair do muro aí. Vamos às os nossos palpites, né? Bom, vamos começar falando pelo que a gente conhece, pelo que a gente manja, que é desenvolvimento back-end, desenvolvimento full stack de uma forma geral. O Renzo tem um background forte em desenvolvimento web, eu tenho um background forte em desenvolvimento web também. E para isso, eu acho que não tem segredo, é Python, né? Acho que, falando sério agora, assim, se você pegar a pesquisa do Stack Overflow, para quem não conhece, a pesquisa do Stack Overflow é uma pesquisa que os caras rodam. Se você é programador e não conhece o Stack Overflow, você não é um programador, desculpe. Mas para quem não é um programador ainda, o Stack Overflow é um site que basicamente de perguntas e respostas, né? Então, é como se fosse um grande fórum técnico onde a galera busca informações, né, tira dúvidas e tal. E os caras acho que são o maior do mundo e eles rodam uma pesquisa todo ano entendendo como que está o comportamento, né, do mercado de tecnologia como um todo, né? E há 2, 3 anos, 4 anos, o Python vem figurando ali nas linguagens mais populares e tal. Até que o ano passado o Python assumiu a segunda posição, né? Perdendo somente, se eu não me engano, para JavaScript. Vou até confirmar para vocês aqui, mas enfim, o Python assumiu o Python está aí já na segunda, se eu não me engano, na segunda ou na primeira, mas ele é a linguagem mais amada, né? A linguagem que o pessoal mais quer aprender. Eu dei uma palestra sobre isso uma vez na Python Sudeste de 2018, quando eu conheci o Renzo, inclusive. E, cara, não tem segredo. Beleza, pode ser que, olhando para o mercado, o JavaScript ganhe ainda, né? Eu acho que o JavaScript deve ganhar assim, meio disparado. Então, se você quiser... o que o mercado está pedindo? Eu acho que o mercado pede mais JavaScript do que Python, né? Não JavaScript, mas Node, até o JavaScript com o JavaScript você vai para React, também vai para Front, né? Mas o mercado ainda pede mais do que isso. Só que isso é o lado bom e o lado ruim, né? Porque se o mercado pede e a galera está se especializando nisso, significa que você tem mais, que hoje você tem mais ofertas de vaga em Node.js, provavelmente, do que em Python. Mas, se você olhar a história do Java, por exemplo, há 5, 7 anos atrás era assim também. O mercado pede Java. E aconteceu, um monte de gente se especializou em Java. E aí o que aconteceu? O preço, o salário da galera de Java foi lá pro chão. Por quê? Porque começou a vir uma demanda, uma oferta de programadores muito alta, né? Então antes você tinha uma demanda de programadores alta e uma oferta baixa, e aí isso acabou, acho que não invertendo, mas acabou diminuindo muito mais essa distância, e isso se reflete no salário, né? Obviamente que se você for um bom programador, um bom profissional, você vai ter mercado, você vai ganhar bem, independente da linguagem que você desenvolve. Mas, para quem está começando, que é majoritariamente o nosso público, né, o nosso público-alvo, tem esse trade-off aí, né? Então, no fim das contas, você tem que acabar analisando. Mas por que a gente advoga muito a favor do Python? Porque o Python é simples, o Python é fácil. Se você entrar aí
no Python Birds, que é o nosso curso grátis de introdução ao Python, né? Você vai aprender desenvolvimento estruturado, desenvolvimento de orientação a objeto com Python. O Python é muito simples. Para você fazer um Hello World com Python é uma linha. Para você fazer um Hello World com Java, por exemplo, você acha que são 14 linhas, se não me engano. Então, a gente já tem uma barreira inicial que é o aprendizado do desenvolvimento de software, partindo do pressuposto que você é uma pessoa leiga nisso ainda. Se você é uma pessoa leiga nisso ainda, vai no Python, que o Python é mais simples. Você acha que faz sentido, Enzo? Você tem alguma coisa a complementar? O Gilson colocou aqui, e é verdade, né, Gilson? A procura para Python, e o web, assim, o web é consolidado, né? O web não é, a gente está falando, inclusive, né? Eu acho que aqui a gente pode só comentar também, né, Moa? Porque não é novidade. Tipo, web, meu amigo, aprende o core de web. Você pode escolher a de back-end. Vai lá, escolhe. Pode ser Python. Python é uma excelente escolha, e é o que a gente trabalha, e eu gosto, é a minha especialidade, a do Moa. A gente recomenda. Recomendo. Mas, por exemplo, você pode ir com PHP, não conheço tanto. Java, eu não recomendo para web. Pode ir com Ruby, beleza, mas no front a gente não precisa nem discutir. As linguagens de front vão ser HTML, CSS e JavaScript. Se você vai trabalhar com web, mesmo que você seja um cara de back-end, você precisa saber o mínimo de CSS, HTML e JavaScript. Por quê? Porque no fim do dia o teu back-end vai gerar HTML, CSS e JavaScript. Então você precisa saber um pouco dessas tecnologias, como é que rola o request response, como é que isso chega no cliente e tá lá dentro. Então, assim, HTML, CSS, JavaScript, para quem pretende trabalhar com web, para front, para mim é essencial, tá? Então, dentro desse estoque. Mas aí, voltando pro Python, o que fez ele chegar nessas trendings é uma das hypes muito grandes, que já vem aí há uns 2 anos e acho que estourou fundo aí nesse 2018, 2019, que é a área de Data Science, de ciência. Posso só complementar antes de você entrar no vai lá. Data Science? O Gilson está falando aqui sobre... Não, na verdade, o Alexander falou sobre o Django e Flask, principalmente o Django, né? Se você pega a stack Django, coloca um Bootstrap na frente, um Twitter Bootstrap como, digamos, a biblioteca de HTML, JavaScript, CSS, e você usa o jQuery no Bootstrap também, nessa stack Django e Bootstrap, você resolve 80% de qualquer problema que um sistema web se propõe a resolver. É isso. 80% fácil. Você, obviamente, não vai ter um sistema otimizado, APIs e single page application, esse tipo de coisa, mas, cara, básico, o simples é poderoso, e um é maior que zero. Cara, no fim do dia é o que o Renzo falou, se você usa uma single page application, ela vai transpilar num JavaScript, HTML e CSS. Se você usa um React, ele vai transpilar num JavaScript, HTML e CSS. Então, você aprendendo o básico, você primeiro aprende conceito, que isso é muito importante, mas principalmente você resolve problema. Você entendeu? E tem um exemplo bom, tem um tal de site Python Pro aí, que tá rodando assim. Porque você tem que analisar o problema. Quando eu tive o problema de apresentar o curso, o que é o mais importante? Fala, tem uma plataforma de vídeo. Aí você terceiriza pro Vimeo. Que é o que lá no modo de Django que eu mostro é isso. A galera reclama, por que você não fala de banco de dados logo no início do Django? Eu falei, porque eu quero resolver problema. E quando eu resolvi meu problema, não precisa de banco de dados. Precisava de uma plataforma de vídeo. Coloca o Vimeo. Precisa ter um single page application? Não, pra mim era muito mais... Porque a pessoa vai ficar 5 minutos vendo vídeo. 10 minutos vendo vídeo. Não vai ter uma porrada de request. Na hora que ela clicar no outro link, se carregar a página inteira de novo, não tem problema. É pouco tempo comparado ao tempo que a pessoa fica vendo o vídeo, né? E até antes de entrar no Data Science, também, queria pegar um ponto que o Moa comentou, né? Porque vários alunos me mandam uma pergunta, e assim, desde a época de FATEC. Renzo, mais um professor meu, ou um guru meu, falou que tem muito mais vaga de Java, né? Aí eu falo, realmente, tem muito mais vaga de Java. Absolutamente, se você for avaliar o número de vagas de Java,
vai ser maior do que Python? Vai. Vagas de C Sharp? Vai ser maior? Vai. PHP? Vai. Só que aí a questão é o que o Moa falou, é oferta e demanda, mas tem muito mais gente de Java. Muito mais gente, vai abaixar o salário. E a segunda é a curva de aprendizado do Java, eu brinco, o cara virar assim, pleno em Java, vai demorar uns 2, 3 anos. O cara virar pleno em Python, de repente é em 1. Então qual é a evolução salarial? O que eu vejo em Python é, tem menos vaga absoluta? Tem, mas também tem muito menos gente, proporcionalmente, que sabe programar em Python. Então aí na hora que vai para as vagas, vai ganhar um salário maior. E a evolução vai ser maior por quê? Porque a curva de aprendizado da linguagem é menor. Sendo assim, você vai entregar valor mais rápido, você vai estender o seu leque, né? E assim, durante a pesquisa, eu acho que foi até no vídeo do Deschamps, né, Moa, que ele falou das linguagens de programação, quando ele analisou o Python, a trending, no Stack Overflow, ele separou em Web e Data Science, que é a outra grande hype que a gente vai entrar. E a razão do Python ter crescido, em termos de linguagem, foi por conta da ciência de dados. Muita gente entrou, né? O back-end continua ali firme e forte com a participação dele, mas o que fez a curva do Python lá para cima é o Data Science, que a gente colocou até como uma tendência, né, que já vem crescendo há muito tempo, e aí o Python entra de novo, e é uma das outras vantagens também. Vou começar pelo back-end com Python se eu gosto de web. Por quê? Porque também se depois eu precisar fazer alguma coisa de data science, existem aí as bibliotecas aí, o Python virou praticamente a linguagem de fato para data science. Você tem N bibliotecas para fazer coisas interessantes. Você tem um Pandas, que seria o Excel para o programador, muito mais poderoso, consegue fazer tudo que você faz no Excel, consegue fazer no Pandas muito melhor, muito mais eficiente. Você tem NumPy para fazer cálculo numérico, você tem uma porrada de biblioteca de data science que vai estar lá no Python. Então, se, por exemplo, o viés do curso Python Pro é engenharia de software. Então, você aprende as ferramentas de VirtualEnv, etc. Então, depois que você sabe isso, você monta o teu ambiente e fala, não, agora eu quero trabalhar com ciência de dados. Você vai lá e vai dar um pip install, ou utilizando pip env install, a biblioteca e vai usar. Você faz Google Colab. Também, melhor ainda, né? Escreve Google Colab, você vai abrir um Jupyter Notebook sozinho, sem precisar instalar nada, sem precisar fazer nada, e já era. Você está usando, você já tem o Pandas, já tem o NumPy, está tudo pronto lá. Entendeu? Você não precisa fazer setup de nada. E assim, e aí é que tá, né? E esse, pra mim, a gente falou de tomar cuidado com a hype, é só tomar cuidado com isso, porque muitas vezes o pessoal procura por Python por conta da ciência de dados, chega lá no curso, é um curso de Data Science. Não, não é um curso de Data Science, é um curso de Python. Você vai aprender engenharia de software. E aí o que começa a acontecer? Muita gente que aprendeu ciência de dados assim, né? Vai no Colab, vai no Jupyter. Aí, só que tem um problema com essas abordagens, né? Serve se você vai fazer uma análise e você depois não vai fazer mais nada com isso. Por exemplo, a galera cabe muito bem, que é o que tem acontecido muito com os cursos de ciência de dados para jornalista. O que o jornalista vai fazer? Vai pegar aquele dado, vai analisar naquele momento, vai tirar uma foto daquela informação, vai escrever um artigo baseado naqueles dados, acabou. Agora, o problema passa a ser quando você tem que fazer, sei lá, uma análise de crédito dentro de um site. Você vai fazer isso todo dia, né? E aí é a parte que o Colab não vai resolver, né? Você vai ter que... Isso, você vai precisar da engenharia de software para colocar isso em produção, ou seja, para resolver esse tipo de problema, e o que é muito comum, a pessoa precisa saber disso. Então é o que a pessoa às vezes vem buscar. Então o meu parênteses aqui é que ciências de dados, né, envolve inclusive várias áreas, né? Tem a parte de montar o algoritmo com inteligência artificial. E assim, para chegar nesse momento aqui de analisar os dados, você precisa ter os dados. Que eu coloquei aqui o parênteses de tem que ter uma preparação de dados. Você precisa saber acessar uma base, em geral, um SQL da vida, um NoSQL também, precisa aprender a processar tudo isso, né? E aí, é o que eu tomo cuidado, a galera quer começar com ciência de dados, já vai lá e já vai sair mexendo. Cara, tem todo esse processo que você precisa saber. E muitas vezes, nessas etapas de preparação de dados, você precisa saber um pouco de complexidade de algoritmos, que você vai tratar com a massa de dados grandes. Em geral, é uma coisa que você aprende mais com o tempo e mais na experiência, mas a galera quer começar por ciência de dados. Eu acho que é possível, mas é bom tomar cuidado porque às vezes faltam esses fundamentos que a pessoa só começa, vou fazer um algoritmo aqui de aprendizado de máquina. Tá, e cadê os dados? Não, estão no banco de dados, mas são milhões, como é que você vai processar? Vou botar na minha máquina, vai demorar quanto tempo? Não, vai demorar 5 anos aí para processar esses dados. Então,
o que eu vejo é, um bom cientista de dados, ele costuma ter um tempo para aprender todas essas ferramentas aí, ter pelo menos uma experiência para poder produzir esses resultados. Faz sentido aí, amor? Faz sentido. E aproveitando o gancho, o Alexander perguntou aqui, ele comentou que o R é muito mais eficiente, disseram para ele que o R é muito mais eficiente que o Python para ciência de dados. Eu não sei, nós não somos cientistas de dados, né? Eu sei que o R era a linguagem para análise de dados antes do Python se tornar esse raio. Por que eu acho que o R perdeu? Primeiro, porque eu já vi alguns trechos de código em R, aparentemente é bem complexo, lembra muito assim, ele é muito mais matemático, né? Ciência de dados é matemática em si, né? Mas não é algo assim tão palatável para nós afegãos médios, né? Afegãos médios. E principalmente, por que o Python tomou a frente assim absurdamente? Porque o Python junta os dois mundos, né? O Python, ele junta, você consegue preparar dado com Python, você consegue analisar com o Python, você consegue montar a apresentação com framework back-end, Django, por exemplo, com o Python. Então, assim, o Python acaba abordando a cadeia de ponta a ponta, você entendeu? Então, converge com o que o Renzo vem falando, que você vai... Isso é um pouco do que o JavaScript faz para o desenvolvedor full stack, que é o cara que vai saber mexer com Node e vai saber mexer com React, porque é a mesma base. Então, eu acho que o Python ganhou o mercado de data science por causa disso. E com machine learning também, né? Se você quiser um pouquinho mais além, as grandes linguagens, as grandes ferramentas de machine learning estão em Python também, né? Então, a gente colocou até o R aqui, né? Dentro do data science, a gente até mencionou o R aqui na pauta. Só que quando eu conversei com o pessoal de R, por exemplo, algumas coisas que são simples em qualquer linguagem de programação, e aí, Alexander, de repente você pode confirmar pra gente aqui no chat, por exemplo, falaram que é complicado você particionar o seu código, porque não é só criar um módulo como um Python, diz que só a criação de módulo já é complicado. E se isso for complicado, uma coisa tão básica, né? Você, para fazer um projeto maior e que precisa rodar e com essa frequência, tem esse problema. Né? E assim, com relação à performance, eu já duvido um pouco, também não sou especialista, vou falar aqui só da observação, porque uma outra razão do Python ter bombado em Data Science é que é o seguinte, não foi reinventada a roda. Ele roda, até onde eu sei, com bibliotecas que vêm sendo utilizadas em ciência de dados, o que se diz agora como ciência de dados e análise de dados, há muito tempo. Tem biblioteca em Fortran por trás, tem biblioteca em C por trás. Então, o NumPy, para fazer lá as multiplicações de matrizes dele, ele usa o C por trás, não é o Python. Para quê? Para ganhar performance. E aí o que você está fazendo? Onde eu preciso de performance, alguém especialista nisso vai lá e constrói um módulo para você em C, mas te entrega isso em Python, que é uma linguagem muito mais palatável, fácil de aprender. Por exemplo, eu fui em uma palestra num TDC, em que foi um astrônomo falar de como é que era calculado, como é que eles sabiam a existência de um planeta, que explicou ali a lógica. Ele falou, olha, na realidade, quando o planeta passa na frente de um Sol, né, diminui a intensidade de luz, porque ele tem aquela sombra por causa do planeta. Então, por conta da frequência que isso fica piscando, a gente tem ideias, tem um planeta ali, e ele falou, tem esse algoritmo para conseguir medir esse tipo de coisa, para conseguir fazer análise dessa emissão de frequência de luz e chegar lá, e a gente tem que processar muito. E alguém fez essa pergunta, mas Python não é lento? Ele falou, não, porque aí eu uso o PyCUDA, que usa a biblioteca CUDA por trás, que roda que vai rodar dentro da tua placa de vídeo. E aí alguém perguntou, mas por que você usa Python se é lento? Ele falou, não vai ser lento por causa disso. E a outra razão é a seguinte, os meus alunos são astrônomos, não são programadores. Assim como na ciência de dados vai ter muita gente. O meu aluno é jornalista, ele não é programador. Então, você oferecer uma linguagem que a curva de aprendizado é pequena, quando a pessoa não é um programador, e ela vai se tornar um programador, mas para resolver um problema específico dela, eu acho que é aí a grande sacada do Python, porque ela cresceu e agora tem
criado esse amálgama de tanta gente. E eu colocaria ainda como um ponto, um diferencial grande, é que a comunidade Python também é fantástica, né? Super acolhedora. E em outras linguagens, o cara não é programador, então não pode falar aqui, né? Não vai participar, não vai conseguir contribuir. Sim. E isso é uma feature aí de Python que a gente colocaria. Quer acrescentar mais alguma coisa aí, Moa? Isso aí, esse lance de não inventar a roda é muito importante, né? Tem o PySpark também, que é outro exemplo muito forte disso. O pessoal vai fazer análise, o Spark que é escrito em Java e tem um puta know-how em distribuir informação e usar várias máquinas, vários núcleos para fazer processamento de dados, esse tipo de coisa. O Python olhou e falou assim, não, peraí, eu não preciso reescrever isso, eu vou só criar uma lib, né, como se fosse uma interface que vai utilizar o mecanismo do Spark, mas o cara vai poder escrever em Python, né? Então o Python acabou ganhando por causa disso, né? Bom, seguindo aqui, vamos continuar nas linguagens, né? Eu acho que outro mercado que está muito em voga, né? São os 3 mercados muito fortes de programação são programação back-end, ciência de dados. Eu acho que o back-end ele evolui ao mesmo passo que a ciência de dados vem evoluindo hoje em dia, né? Eu acho que não existe mais gestão de empresa moderna, digamos assim, que não tenha uma carga fortíssima de dados, né? Então, a gente até brinca, né? Eu não sei o que eu estava conversando com a Natália outro dia, com a minha namorada, e eu sei que a gente falou alguma coisa e eu recebi uma propaganda do que a gente estava conversando. Eu falei, mas, mano, eu não pesquisei nada sobre isso. Como que isso veio parar na minha timeline? O meu celular tá me ouvindo, não é possível, né? E, assim, não descarta a possibilidade que ele esteja me ouvindo, né? Eu acho que seria muita ingenuidade me colocar a mão no fogo para falar que não. Mas o que eu acho mais provável, na verdade, é que os caras usam meta-informação, né? Então, eu tô rolando meu feed lá no Instagram, de repente eu fiquei 2 segundos a mais em cima de uma foto. Isso é coletado, isso é armazenado. Então, o cara, eu não falei para ninguém que eu ia no shopping, mas o meu celular triangulou com várias... Sim. Com algumas antenas que estão perto do shopping e tal. Então, tudo isso é metadado. E você não consegue processar isso se você não tiver um cientista de dados, se você não tiver uma equipe de ciência de dados dentro da empresa. Você entendeu? Então, assim, eu acho que à medida que vamos colocar aí, né, a indústria 4.0 vai... Eu odeio esses termos. É o famoso Big Brother. Clichês, né? Mas à medida que a indústria 4.0 vai avançando, esse Big Brother vai avançando e esse Big Brother só pode existir com ciência de dados, com muita ciência de dados por trás. Então, eu acho que os três grandes mercados são desenvolvimento back-end web, né? Quando eu falo back-end, vamos colocar full stack de uma forma geral, back-end e front-end. Desenvolvimento full stack. Pode colocar back, front e ops aí, né? Que é o tal do DevOps ali também. Sim, todos esses mas três o ops eu ainda não acho que seja porque a tendência é que os serviços venham cada vez mais absorvendo o ops, né? Mas eu acho que forte mesmo é full stack, ciência de dados e desenvolvimento mobile, que eu acho que é a última coisa que a gente tem para falar aqui, né? Primeiro, mais um disclaimer, nós não trabalhamos com isso, né? Eu nunca trabalhei, das vezes que eu me meti a entrar em projetos com desenvolvimento mobile, foi muito difícil, eu não tenho esse know-how, são fluxos de desenvolvimento totalmente diferentes, são formas de deployment totalmente diferentes, você não consegue fazer um processo de entrega contínua. De entrega contínua da mesma forma que você faz para web. Então, assim, a gente não tem esse know-how, o Renzo, pelo que você também não tem esse know-how, né? Mas a gente vai olhando aí o mercado, né? E, assim, uma solução que eu vim ouvindo há muito, principalmente no ano passado, eu ouvi falar bastante disso, foi o React Native, né? Por quê? O React Native, ele acaba
sendo o cara que joga em todos os campos, né? Então, se você pegar o JavaScript do React, você vai conseguir montar um back-end com o JavaScript do React. Com o React, você vai conseguir montar o seu front-end. E existe uma tendência de você tirar um pouco da responsabilidade do back-end e jogar um pouco mais de responsabilidade para os clients, né? Que seria o front-end e o mobile. E aí, com o seu conhecimento de React, você consegue partir para o React Native, e o React Native transpila, na verdade, em plataformas nativas, né? Então ele vai criar de fato um aplicativo, um app Android, de fato um app iOS, diferente de algumas outras soluções aí que acabam criando web views dentro dos aplicativos, né? Então assim, eu vi que se desenvolveu muito essa tecnologia no ano de 2019, eu acho que é bom ficar de olho aí em 2020. Conversei com alguns amigos, eles dizem que ainda é uma tecnologia meio incipiente, ainda está no estágio de early adopter, quem pega agora, tal, não é 100%, mas eu acho que vale a pena ficar de olho, né? E o Kotlin e o Flutter, eu acho que seguem essa mesma linha, não sei se você sabe, Henry, você que montou essa parte da pauta. Eu coloquei aqui o Kotlin, também ouvi falar, mas aí como linguagem, o pessoal agora tá falando até de Kotlin no back-end, né? Porque, na realidade, eu fiz um aplicativo pessoal para entender esse mundo de web, um aplicativo de finanças, para entender, e justamente essa foi a minha conclusão, né? Quer dizer, você não pode fazer uma entrega contínua com web. Por quê? Porque senão vai ficar aparecendo pro cara toda hora que ele abre o web, tá atualizando lá, né? Toda hora, não é uma boa experiência. E é ruim porque você não consegue testar rápido o mercado. E aí, assim, eu programei 5 anos de Java, eu diria lá de pleno parceiro em Java. O Java do Android não é o Java padrão do servidor. O fluxo das coisas é diferente. Nem a porcaria do construtor do objeto é usado direito lá. Então, o Java tem esse dom, né, de criar linguagens dentro da... Pois é outro Java ali, é outro fluxo. Como você falou, você tem que passar a entender as ferramentas de build para você fazer. Assim, demora para você entregar aquilo. E tem o sofrimento da linguagem em si, pelo menos por isso. E eu fui aprender porque eu falei, beleza, eu só vou aprender... A linguagem eu já sei, a sintaxe. Então ainda tem a dor de aprender essa sintaxe, e me parece que aí o Kotlin veio para suprir essa necessidade aí de conseguir se programar não em Java para o Android. Já existem as tentativas, como o Moa falou, de ter inclusive programação híbrida. O pouco que eu vi também, qual que é? Às vezes você quer usar alguma coisa, você quer fazer um aplicativo só, você quer economizar, né? Você não quer ter uma equipe que tenha que fazer a parte do iOS, lá do Swift, que a gente poderia ter colocado aqui também, e ter outra equipe para fazer o Android, né? Porque isso custa caro. Mas, de certa forma, quando você está trabalhando com aplicativo, se você precisa de coisa nativa, você vai ter que dar uma tunadinha, né? Você tem que, às vezes, dar, se estiver no iPhone, use este código, se não estiver, é esse. Até porque a interface tem que ser diferente. Até em UX você tem que pensar. Porque, por exemplo, o Android tem um botão de voltar. Então você não precisa ter um botão de voltar no aplicativo. E se você tem, é meio uma má prática para o usuário de Android. Ele nunca vai ficar procurando um botão de voltar dentro do aplicativo. Já no iPhone nunca tem, então você sempre tem que ter um botão de voltar lá. E assim, o Flutter segue a mesma pegada, pelo que eu entendi, só que é com uma linguagem diferente, que é o Dart, que era outra linguagem que ia matar o JavaScript. Todo mundo quer matar o JavaScript, era outra linguagem que ia rodar no front, no Google. Sempre vai matar, né? Sempre vai matar. E assim, pessoalmente, né, dar aqui também um disclaimer, e apesar da web ser... de mobile ser um setor grande e que gera e ainda vai gerar muito produto, por que eu, Renzo, não fui lá e investi, né? Primeiro de tudo, aquela mesma justificativa que o Moa falou. Mobile entrou na hype, todo mundo virou desenvolvedor mobile. Eu falei, putz, não vou entrar nessa hype, até porque aí eu entro no nicho do nicho do nicho, né? Eu tenho que ser ou Android, ou iOS, ou usar um desses frameworks aí que também acabam sempre morrendo, né? Já passou PhoneGap, tinha um outro, Cordova,
Enfim, já vi uns 2 projetos tentando ser o onipresente para gerar para as 2 plataformas e morrendo. Então, essa é a minha questão. E uma outra é que, com a evolução da web, para mim, tá? Vou fazer aqui uma previsão, vai ficar aqui, vamos ver o que acontece no futuro. Você tem, por exemplo, o conceito de PWA, que é um website que você só coloca um arquivo lá dizendo o que o celular tem que baixar para as partes do seu site funcionarem offline. E aí, qual é a stack que você precisa saber? Volta para a web, HTML, CSS, JavaScript, back-end. E você tem um PWA que também vai resolver uma porrada de problema que você não precisa ter uma app para isso. E vai se portar como se uma app fosse. Você consegue instalar, você consegue ter o teu ícone, etc. E para mim, e aí eu já fiz essa previsão e tanto eu acredito nela que isso serviu de diretriz para minha linha de aprendizado. Eu não aprendi web porque eu acho que é o seguinte, a gente passou por um período desse, na minha opinião, quando você tinha os aplicativos desktop. Sim. Né? Aí com a evolução da web, né, aumentou a velocidade e passou a não fazer mais sentido. Todo mundo foi para a web e tem mercado até hoje de levar ainda essas empresas que estão no desktop lá de 1980 e estão fazendo essa transição para vir para a web. Na minha opinião, acho que vai acontecer a mesma coisa com o celular. Conforme a gente avançar em banda, vai fazer cada vez menos sentido você ter que fazer um aplicativo. Até porque aplicativo começa a ter limitação também, né? Acho que tem uma pesquisa que a pessoa tem no máximo 30 apps. Puta, vem uma app lá, porra, veio mais uma, vem o Telegram. Se vem outra app de chat, você vai instalar? Aí não tem espaço, entendeu? Então eu acho que em algum momento a gente vai evoluir para o PWA, acho que já está até relativamente maduro, para a gente poder fazer o mesmo movimento, sabe? Esquece o desktop, não precisa mais porque a rede está rápida, eu não preciso mais ter esse acesso aqui offline do jeito que eu tenho, ou se precisar do offline eu vou conseguir tratar disso com PWA, porque no fato, a maioria das apps hoje em dia se comunicam com o back-end para fazer a inteligência com a ciência de dados e poder te oferecer os ads, ou enfim, fazer aí as contas e pegar os seus dados para mandar para a rede. Eu acho que a gente vai chegar nesse momento em que não vai fazer tanto sentido. E tem uma razão filosófica também, que é o seguinte, eu tenho que pedir permissão para o marketplace. Eu fico na mão de um Google e de uma Apple Store, sendo que a Apple Store ainda vai dizer se eu posso ou não de acordo com as diretrizes dela. E então, é muito chato. É muito chato. Inclusive tinha esquema, né? Eu estava envolvido em uma empresa que tem desenvolvimento mobile. Tinha até os esquemas do tipo, olha, para mandar para a Apple Store, manda de noite. Por quê? Porque de noite, quem vai fazer a avaliação vai ser lá na Índia, a galera da Índia. E a galera da Índia dá uma coxambrada maior na hora de passar. Então, assim, você tem uma web que, na minha opinião, ideologicamente não é livre. Você não pode simplesmente pegar o teu servidor e colocar lá. E fora o deploy, que é complicado, enfim, você tem uma coisa web, você muda lá um botão rapidinho. Agora já imagina você ter que fazer uma atualização do aplicativo que tem 30 MB porque você quis trocar o texto de um botão, na prática você não faz. Então, até a mentalidade, né? A nossa mentalidade como desenvolvedor web é muito mais relaxada em questão de bug, em questão de... Porque, porra, você subiu, eu gosto de desenvolver muito com drive de tipo, cara, tem que entregar logo. Isso. Obviamente, você tem um mínimo de controle de qualidade, né? Mas tem que entregar logo. E beleza, vazou um bug ali, tipo, o botão saiu quadrado. Às vezes não é nem um bug, às vezes é um detalhe. Tipo assim, puta, não tô afim de ficar esperando o designer. O botão ficou quadrado, sobe com o botão quadrado mesmo, depois arruma. No aplicativo você não pode fazer isso, porque cada um... Aí você vai ter que mandar atualizar o aplicativo, aí você vai ter que contar com a boa vontade do usuário de atualizar esse aplicativo, então Sim. É chato, né? Eu concordo 100% com você, eu acho que o caminho vai ser o mesmo. O caminho do desktop foi rumar para a web, tanto é que a gente tem... Não pegou, né? Mas a gente tem o Chromebook, por exemplo, que é um sistema operacional basicamente só no navegador, né? E, cara, eu acho que vai arrumar também. Eu tava procurando apartamento para alugar outro dia. Não vou baixar o aplicativo do Viva Real, não vou baixar o aplicativo do Quinta Andar. Vai usar uma vez? Tio, eu vou usar uma vez só, porra. Eu já fico puto de ter que baixar o da Smiles, porra, quando eu vou viajar, que não entra pela internet, entendeu? Eu concordo com você, mas
Sim. Não acho que isso vai ser da noite pro dia. Da noite pro dia, eu acho que tem. E com certeza o mercado não vai morrer. O que vai acontecer é que vai ficar cada vez mais especialista, né? Então, o que vai acontecer? Em vez de você se tornar um desenvolvedor de um aplicativo para grande massa, digamos assim, você trabalhando com mobile, você vai acabar trabalhando para uma empresa que faz aplicativo de garçom, por exemplo, aplicativo de restaurante, para o garçom tirar pedido. Isso. Funciona na intranet, pô. Funciona na intranet, o cara coleta assinatura digital, o cara da log que coleta assinatura digital. Então, assim, você vai acabar se tornando muito mais especialista, né? Já na web, não. Bom, acho que é isso, né? Você tem alguma coisa para falar? Não, acho que é isso. E obviamente que eu estou olhando isso numa estratégia de longo prazo. É o que eu falei, tem muito dinheiro para ser feito em mobile. Acho que tem os casos que o Moa falou, porque, tipo, cara, por que o aplicativo da Smiles tem que ser um aplicativo você instalar? Só crude ali, pouca informação. Você vai dar 2, 3 informações. Pra que precisa? Ainda mais que no aeroporto hoje em dia você tá com um Wi-Fi grátis. Coisa mais rebuscada que você tem ali é o QR Code para mostrar na hora de... Que imbecil de você ter, você não precisa, né? Então, assim, a tua app precisa de alguma coisa muito específica de acesso ao teu smartphone. Por exemplo, sei lá, o Samsung Health. Ele pega quando eu estou fazendo exercício, então ele precisa estar rodando em background, ele precisa saber a minha velocidade para conseguir calcular lá quanto que eu estou gastando de caloria, quanto de exercício eu fiz. Então, é um caso específico em que ele está utilizando os vários sensores do celular para fazer alguma coisa. Agora, Smiles está instalando para quê? Né? No máximo, eu acho que é para pegar mais dados, sabe? Para conseguir pegar meu GPS, para conseguir pegar mais coisas. Tipo, Facebook, que dá para pegar pelo PWA também. Que dá para pegar pelo PWA. Um pouquinho mais complicado, mas dá. Mas você pega o Facebook, 500 MB de Facebook... Caralho, não, assim... Elas lançaram o Facebook Lite, porque pra rodar no celularzinho mais zoado. 500 MB de... Porra, e não dá pra desinstalar da porcaria do Samsung, porque é nativo. Você consegue só desabilitar, você consegue desinstalar. Eu falo, cara, 500 MB aqui perdido. Eu nem uso Facebook no celular. Mas enfim. Então, aí você pega Instagram. Porra, aí faz sentido. O cara tá calculando ali, fazendo os filtros. Aí precisa um pouco mais de hardware, né? Fazer aquelas brincadeiras de colocar... orelha de cachorro, etc. Aí você está utilizando hardware de forma mais profunda, né? Mas, enfim, essas são... Eu coloquei essa de previsão até para ficar público, para em algum momento eu voltar, né? Poder voltar no futuro e falar, olha lá, vi que estava certo, ou então falar, falei merda, e aí o mobile bombou ainda mais aí nos próximos anos. Mas essa... Bom, então, resumindo aí se você não prestou atenção aí no podcast, se você está prestando atenção agora, ou se você está na live aqui com a gente e chegou agora, o resumo da nossa live qual é a melhor linguagem para 2020? É Python. Então é isso, gente. Muito obrigado. Se vocês... A gente não tem indicação, né? A gente esqueceu de montar recomendações. Cara... Eu tenho uma recomendação aqui. Leia a pesquisa de Stack Overflow. Ela é muito interessante. Você consegue ter insights. Não é algo real time, né? A gente está falando aí de uma pesquisa que, se não me engano, foi feita no começo do ano passado, no primeiro semestre de 2019, mas ainda assim você consegue ter um panorama muito bom do mercado. E casa com o que a gente está falando aqui, né? Qual que é a melhor linguagem? Porra, a linguagem mais amada de 2019, que é Python, dificilmente vai se tornar mais odiada em 2020, né? Pode perder uma posiçãozinha ou outra ali, que eu acho difícil também, mas ali você consegue ter um bom panorama ali de pelo menos de médio prazo para o que está acontecendo no mercado da tecnologia. Então entra no Google aí, escreve Stack Overflow Survey 2019, se eu não me engano. Você tem mais alguma recomendação aí? Eu tenho uma recomendação muito boa. Tem um curso aí online. Tem um curso aí online que ensina o Python básico. Se você quiser aprender, quer ver para você, tá lá, iniciante, quero ver, ou já sabe alguma coisa, tá aqui embaixo a descrição pro curso Python Birds, onde eu te ensino lá o Python procedural, o Python orientado a objetos, que é para você ver aí o porquê dessa melhor linguagem, para você ver e comparar se essa curva de aprendizado é curta ou não. Então deixamos lá, né, o módulo gratuito para você testar isso. Então tem aí o link do módulo e também tem aí os recadinhos caso você queira participar mais aí, né, amor? Quer repetir aí os... Isso aí, o nosso grupo de discussão. Só finalizando, se você tiver ouvido no podcast e não tiver o link na descrição,
O endereço do Python Birds é python.pro.br/curso-de-python-grátis. Curso de Python grátis substitui os espaços por traço. Ou então escreve no Google Python Birds, Python Pro, alguma coisa assim que você vai encontrar. E voltando os recadinhos aí para quem não estava no começo, siga-nos nas redes sociais, @Moacir Moda e @RenzoProBR, principalmente no Instagram, a gente está começando a dar um gás por lá também, vamos soltar bastante conteúdo bacana por lá. Entre no nosso grupo de discussão, que é o bit.ly/galera-python-pro. É lá que a gente segue o nosso papo aqui, que a gente discute todos os assuntos acalorados. Lá a discussão rola solta, obviamente sempre com muito respeito, muita discordância, que é importante. E a galera curte bastante. E acho que é isso, né? Qual que era o link Tem o canal do Python Pro também, que é o bit.ly/canal-python-pro, é isso? Eu não lembro. Caraca, o do Bit.ly eu não sei que você criou esses links, mas eu sei que o canal também é RenzoProBR. Olha aí, acertou? Isso aí. Tem o nosso canal, se você quiser receber as novidades lá no Telegram, é bit.ly/canal-python-pro. Entra lá, toda vez que a gente vai entrar lá e toda vez que a gente lança conteúdo novo, a gente avisa por lá. E aí você recebe essa informação lá pelo Telegram. E é isso, né? É isso, minha gente. Muito obrigado aqui para quem acompanhou. Só dar uma passada aqui no chat. O pessoal mandou muita pergunta, a gente foi lendo aqui durante o chat aqui. Tá aí o Johnny, o Gilson, o Eric, Alface mandou um abraço aí, mandou um bom dia. Feliz 2020, Piranga, Vila Maria. Nunca. Vila Maria é o que manda no mundo. A Glaucia aqui, que entrou também. O Alexandre, um uruguaio aqui, mandou também. Quer dizer, não sei se é uruguaio, mas escreveu em espanhol e falou da tecnologia do Genex. Falou que ainda é febre no Uruguai ainda, amor. Genex está bombando no Uruguai. Tem muita eu vi. O dono é uruguaio, se não me engano, a empresa que faz é uruguaia. Faz sentido então, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Semana que vem, terça-feira, rola mais um Dev Pro. Siga-nos aí na rede se você quiser ficar aí, quiser ficar atento sobre isso. Se você está vendo aqui no canal, você pode clicar aqui no sininho, clicar aqui no subscribe, apesar de eu achar que nunca funciona mesmo essas notificações, mas vai que, se você quiser, entra aqui no canal também para você ser avisado. Grande abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau.